Boa noite a todos, graça e paz em Cristo. Vamos ficar em pé, vamos nos cumprimentar nesse início de culto. Parece que a chuva espantou a grande maioria das pessoas, não é? Mas você que veio, que bom que você está aqui. Dê um abraço em quem está aí por perto. Que Deus abençoe sua vida. E nós vamos louvar o nome do Senhor juntos nessa noite. Noite meio triste para os São Paulinos. Bem triste para os São Paulinos. Mas graças a Deus pela alegria da salvação em Cristo Jesus e pelo privilégio de louvarmos o nome do Senhor. Queridos, nós estamos em pé e nós iremos continuar em pé para louvar o nome do nosso Deus. Mas nós iremos também louvar o nome do nosso Deus pela vida do nosso pastor, do pastor Guilherme, porque ele tem sido usado por Deus para abençoar a nossa vida. Então, nessa noite, pastor, aquela ordem de culto, o Senhor ignora. Então, nós temos uma outra ordem de culto, não se preocupa. Então, nós iremos louvar o nome de Deus, agradecendo a Deus, dando a Deus toda a honra e toda a glória pela vida do nosso amado pastor, alguém que tem sido usado para edificar as nossas vidas. E há um hino que tem sido, com certeza, um dos hinos que tem falado muito ao coração do nosso pastor, tem fortalecido e encorajado ele, e não somente ele, mas todos os pastores. E nós iremos iniciar esse culto cantando um hino que diz, olhando para Cristo. E assim nós iremos continuar dedicando esse culto ao nosso Deus, olhando para Cristo. Vamos louvar. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me atingir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo.
de pé, gostaria de ler 3 porções da palavra de Deus, 3 conselhos que Paulo dá a Timóteo, em sua primeira carta a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo também. 3 conselhos que Paulo dá a Timóteo, e eu gostaria também de me dirigir a você, pastor Guilherme. Diz assim a palavra de Deus: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Segundo o conselho de Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o terceiro conselho de Paulo ao seu filho Timóteo é: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, pastor Guilherme, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Os irmãos podem se assentar, vamos estar ouvindo agora louvor através do grupo Caris. Nós queríamos que este culto, fosse totalmente dedicado ao nosso Deus. Nós aqui na Igreja Batista Betel não cultuamos homens, nós cultuamos a Deus. Então essa é uma oportunidade, mais uma oportunidade que Deus nos dá de cultuar e de glorificar o nome do nosso Deus. Nós vamos interpretar uma canção que fala sobre a nossa crença em Deus. Sabemos que um pastor tem muitas lutas, mas nós cremos no nome do nosso Deus. Muitos preferem crer em carros e até em cavalos, sim. Nós confiamos e cremos no nome do nosso Deus. Nós cremos no nome do nosso Deus. Nós cremos no nome do nosso Deus. O seu grande amor jamais poderá falhar. Nós cremos no nome do nosso Deus. Há muitos que só confiam no seu trabalho e na profissão, mas o que cremos é bem maior. Nós cremos no nome do nosso Deus. Nós cremos no nome do nosso Deus. Nós cremos no nome do nosso Deus. O seu grande amor jamais poderá falhar. Nós cremos no nome do nosso Deus. Dai glórias ao Senhor, o nome que nos salva. Dai glórias, pois seu nome é maior, o nome do Salvador. Muitos querem confiar em bens e riquezas que o mundo dá, mas nossa fé firmada está no nome daquele que nos salvou. Nós cremos no nome do nosso Deus. Nós cremos no nome do nosso Deus. O seu grande amor jamais poderá falhar. Nós cremos no nome de nosso Deus. Oh, 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 oh. Nós cremos no nome do nosso Deus. 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 O seu grande amor jamais poderá falhar. Nós cremos no nome de Deus. Nós cremos no nome de Deus. Nós cremos no nome do nosso Deus. Em Deus.
a próxima canção que nós vamos cantar, ela fala muito ao meu coração. Eu acho que o principal dever do crente é servir. Seja um pastor ou não, o nosso prazer maior deve ser de servir a Deus. E essa mensagem é muito bonita. Eu gosto muito, muito dessa canção. E eu convenci as meninas a cantarem. Então, espero que fale muito ao seu coração e também ao coração do nosso pastor. Me perguntam por que sirvo a Deus, se é para o céu ganhar, ou em ruas de ouro caminhar, e ouvir anjos a cantar. Que nunca cessará, ou para viver para sempre, sempre e sempre, no meu doce eterno lar. Mas se o céu não fosse promessa de Deus e vida eterna deixasse de existir, mesmo assim iria servir ao Senhor. Em um mundo mau, em trevas, Jesus chegou e trouxe a luz. Se não houvesse ruas de ouro ali, onde o temor e velhice não há, mesmo assim iria servir ao Senhor. Em um mundo mau, em trevas, Jesus chegou e trouxe a luz. Amigo sem igual, outro não há. Meu choro com amor vem enxugar. Eis porque desejo servir ao Senhor. Em um mundo mau, em trevas, Jesus chegou e trouxe a luz. Em um mundo mau, em trevas, Jesus chegou e trouxe a luz. Em um mundo mau, em trevas, Jesus nos trouxe a luz. Vamos orar, falar com Deus mais uma vez. Pai querido, obrigado por estar na tua casa e poder falar contigo, Senhor, sentir a tua presença, te entoar louvores, cânticos em adoração, glorificar o teu nome, ó Pai. E também ser grato ao Senhor pela vida do nosso pastor Guilherme, esse que tem conduzido o teu rebanho, ó Deus, que tem nos ajudado, tem sido servo fiel, e nós queremos te agradecer por isso, ó Pai. Obrigado por tudo que está acontecendo e pelo que vai acontecer aqui, ó Pai. Nos conduza, nos dirija e receba o nosso culto, ó Pai, porque ele é sincero, é um culto de adoração e louvor ao Senhor. É o único digno de receber toda a honra e toda a glória. E aqui nessa noite, ó Pai, o teu povo se reúne. É o teu povo que te chama pelo nome, ó Deus. É o teu povo.
Amém. É o teu povo aqui presente. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. amém. Vamos ficar em pé. Deus tem um chamado para cada um de nós. Aliás, as últimas palavras de Jesus antes de ser crucificado é: fazei discípulos. Um compromisso que Ele nos deixou, uma responsabilidade muito grande. E nós temos pastores, nós temos missionários que atendem esse chamado para poder levar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Mas também é uma responsabilidade nossa ouvir esse chamado, mesmo não sendo pastor. Mas você pode falar de Jesus, você deve falar de Jesus, porque é uma responsabilidade e nós temos essa obrigação e Deus cobra da gente o chamado. Sempre em frente vai, o espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi, creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu recado, por amor que toca, move atrás do Espírito Santo, recebe o recado, larga da terra.
dia ouvi o chamado, esse coração aberto e outros ficaram com o compromisso de apoiar, orar e dizer vai, de apoiar, orar e dizer vai, rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita há muitos já prontos, como nos diz o Senhor. Rumo aos sonhos, Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita há muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, a ti bendirei para sempre. a ti bendirei para sempre.
todo tempo meu socorro vem de ti. Amém, amém. Nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Salmos 92, 1 e 2. Eu vou ler primeiramente, depois os irmãos me acompanhem. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Vamos juntos? Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite tua fidelidade. Amém. Nós vamos ter a oportunidade de dedicar nossos dízimos e ofertas nesse momento. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo.
suas vozes, congregação. E vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Eu sei que há sofrimento na vida, Vai valer a pena. eu sei que há lutas, Que vai valer a dificuldades, mas o Deus que nós servimos, Ele é grande, Ele é poderoso, e vai valer a pena, meu irmão. Creia nisso. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Bem forte, bem lindo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Mais uma vez. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Senhor Deus e Pai querido, obrigado, ó Pai, porque nós cremos que vai valer a pena. O teu sacrifício não foi em vão naquela cruz, Senhor. O Senhor morreu por nós, nos deu a salvação, nos deu a esperança e a certeza, ó Pai, diante de tantas promessas, que nós nunca estaríamos sozinhos, ó Pai. Pai, eu te louvo pela vida dos pastores e principalmente pelo pastor Guilherme, da nossa igreja, ó Deus. Que ele possa ter no seu coração sempre essa palavra, que vai valer a pena servir ao Senhor, ó Deus. Pai, obrigado também pelos dízimos e ofertas que foram arrecadados aqui na tua casa, Pai. Que eles possam abençoar a tua obra como tem feito, ó Pai. Que eles possam frutificar, ó Deus. E te agradeço pela vida de todos aqueles que puderam contribuir, ó Deus. E por aqueles também que, por algum motivo de desemprego ou dificuldade na sua vida profissional e financeira, tem sido impedido disso, ó Deus. Mas que teu amor, a tua graça, o teu poder também seja derramado sobre essas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Queridos irmãos, nós iremos agora assistir a um vídeo de depoimentos de irmãos que foram abençoados pelo ministério do pastor Guilherme. Pessoas que foram abençoadas lá no Rio Grande do Sul, no primeiro ministério do pastor Guilherme, em Panambi. Irmãos aqui de Guarulhos, pertinho da gente. E irmãos lá de Goiânia. Então nós iremos assistir a um vídeo nesse momento, onde estes queridos vão externar um pouco para nós do carinho ao nosso querido pastor Guilherme, como o ministério dele edificou a vida desses nossos queridos ali. Olá, pastor, parabéns por mais um ano de vida, por mais um ano que Deus está lhe concedendo junto à tua família, ao teu ministério. Nós fomos as suas cobaias, né? Ovelhas do seu primeiro ministério naquela cidade lá em Panambi, no Rio Grande do Sul. E quero dizer que eu aprendi muito, apesar de você ter chegado lá tão novo, tão guri, mas foi realmente uma bênção na minha vida. E lembro do primeiro chimarrão que você tomou, onde você teve os olhos marejados e as lágrimas começaram a cair porque a água estava muito quente. Foi muito hilário e essas coisas vão estar para sempre na nossa mente. Pois é, pastor. A gente sabe que já faz muito tempo
isso quando começou o seu ministério. Mas eu tenho certeza de que aquela semente que o irmão plantou lá naquele lugar, lá naquela igreja, teve o seu fruto, também teve suas particularidades, mas o trabalho cresceu. Nós fomos abençoados, nossa família, nossos irmãos em Cristo, fomos muito abençoados pelo seu ministério lá. Grande amigo, o pastor sempre, de vez em quando, nos visitava, a sua esposa também, a esposa do pastor, né? Mas a gente sente muita saudade do tempo que vocês estavam lá também, né? E, para terminar, como o irmão dizia, aquela sua expressão que mais caracterizou a sua passagem lá por Panambi, foi essa, né? Esse camarada. Beijo. Tchau. Rio Grande do Sul, de Panambi, cidade das máquinas, do Vale das Borboletas Azuis. Foi aqui que teve início o ministério pastoral. Guardamos saudosa lembrança dos momentos que desfrutamos. Muitas felicidades, pastor Guilherme. Que Deus continue abençoando o seu ministério, sua vida e a sua família. Amém? Olha, pastor, 30 segundos é muito pouco tempo para a gente falar tudo que a gente gostaria. Mas tem coisas que a gente precisa de pouco tempo para falar e para mostrar. Então nós vamos falar juntos aquilo que nós sentimos e aquilo que o Senhor é para nós. E nós vamos dizer assim, vamos lá? Pastor Guilherme, nós te amamos muito. Deus te abençoe grandemente e te cubra de toda sorte de bênçãos. Pastor Guilherme, estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. O Senhor é muito importante na vida da nossa família. Deus te abençoe. Suco de couro, vai. Pastor Guilherme, parabéns pelo seu aniversário. Nós sentimos muita saudade de seus anos aqui conosco e principalmente lá na primeira igreja batista de Goiânia, o senhor como pastor. E sentimos falta sua e de sua família, a irmã Nívia, o Júnior e agora aí acrescentou a Maria Laura. Parabéns, que Deus continue abençoando o senhor e seu ministério. Parabéns, pastor Guilherme! Parabéns, pastor Guilherme. Pastor Guilherme, é uma alegria imensa cumprimentar o pastor nesse dia tão especial para você, para sua família, para nós também aqui. E nós louvamos a Deus pela nossa amizade, pelo nosso relacionamento. A Maísa vai ler um versículo aqui para o pastor neste dia, para este dia. Que se encontra em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém. E o pastor continua sendo servo do Senhor, usado por Ele. E bom, pastor, esses são alguns vídeos de irmãos queridos que externaram aí a alegria de tê-lo como pastor. Eu creio que se cada um aqui fosse fazer um vídeo, também ia comunicar algo de tamanho valor para o irmão. Mas nós iremos fazer um vídeo, vamos colocar todo mundo com a camisa do São Paulo, dizendo, né? Tá vendo? O pessoal apoiou, já está decidido, dizendo o quanto o irmão é valoroso por nós. Vamos ouvir uma inspiração musical com o nosso irmão João. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar em
mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Se os problemas tentam contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Se o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, oh não. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Boa noite, queridos irmãos. Continuando esse culto de gratidão a Deus também pela vida do pastor Guilherme, mas de pregação da palavra de Deus, né? Nos alegramos nessa manhã também. Já fizemos uma homenagem ao pastor Guilherme. E nessa noite queremos fazer uma homenagem. Nós já ouvimos pessoas do sul, lá do Rio Grande do Sul, né, do Panambi, mas agora nós trouxemos uma pessoa do Paraná. É uma surpresa do Paraná, bem perto aqui também, né? E é uma pessoa que bastante conhecida do pastor Guilherme. Talvez ele não a conheça muito, porque veio do Paraná, entendeu? Mas eu queria chamar aqui um amigo pastor para Pastor Mendes, pastor da igreja de Atibaia, um amigão, mas ele é do Paraná mesmo, tá? Isso é verdade. Só que ele é corintiano, tá? Não é São Paulino. Então ele vai trazer a palavra de Deus para nós, pregando a palavra, mas também trazendo uma homenagem a esse servo do Senhor, amigo, né? Pastor Guilherme, que nos tem dado muitas alegrias como irmão e amigo nas lutas do ministério, né? Muitas lutas. Queremos então nessa noite nos alegrar também com a presença do pastor Mendes e alguns irmãos de Atibaia que eu queria que ficasse em pé,
por favor, para aqui, os irmãos de Atibaia, por favor, que vieram prestigiar também com o pastor Mendes aqui nessa noite. Muito obrigado, pode sentar aqui. Pastor Mendes, a palavra é sua. Deus o abençoe grandemente, trazendo o recado de Deus para nós nessa noite. Muito obrigado, boa noite, irmãos. Boa noite, Guilherme, Nívia. Cida, minha esposa, está lá, ficou lá atrás. Fique de pé, Cida. Você ficou de pé, mas ele misturou você com todos aí. Você é muito especial para ser misturada aí. Os pessoal de Atibaia, vocês não são bem-vindos, não voltem sempre. Sua igreja é lá. Meus irmãos, eu vim do Paraná em 1957 para São Paulo. Ele não mentiu, não, é verdade. E eu não sei se foi surpresa. Eu não sei se foi o segundo ou terceiro convite que eu recebo. Daqui a pouco vai ser surpresa quando ele vê que não sou eu. Mas, Guilherme, é tão bom estar aqui com vocês. Eu me senti tão importante porque eu estava nos camarins. Só que eu procurei geladeira, alguma coisa, não tinha nada. E quando eu aparecia aqui, eu falei, é programa do Gordo, coisa aparecia, Silvio Santos aparecia assim. Eu nunca tive uma recepção dessa. E o Nivaldo encarnou na minha vida desde a hora que eu cheguei. E eu tinha que ficar escondido, eu nunca fiquei escondido assim. Eu fico pensando que alguém pegou, será que esse camarada fez alguma coisa, está escondido para todo canto aí. Mas, meus queridos irmãos da Igreja Betel, é uma alegria muito grande estar aqui. Amo muito essa igreja faz parte da minha história. Eu tive uma surpresa, Guilherme, quando vocês comemoraram o aniversário da igreja. Eu saí lá como um dos pastores da igreja, mas eu era pastor interino. Então vocês me transformaram assim em pastor inteirinho naquele mês. Mas eu não esperava não, mas eu estou lá na galeria lá. Que bom estar com você lá, Guilherme, é tão gratificante. E trouxe o seu tio está aqui comigo, você já viu, né? O pastor Geraldo, irmã Meire. E seu pai também está aí, né? O duro é saber quem é quem. Você olha, pastor Geraldo é aquele ou outro. Mas dá para distinguir. É sempre bom estar na igreja de um amigo e de um pastor que... Eu vou contar um segredo para vocês agora. Ele é São Paulino, eu sou corintiano. Mas de certa forma está alguma homenagem aqui na minha vestimenta, a todos aí, São Paulinos, né? Mas eu fiquei sabendo que o presidente Lula, ele queria torcer para o Flamengo para o Fluminense, mas ele foi impedido. Porque quando o time dele ganha o Fluminense, ele só tem 4 dedos, não dá para falar o placar. Então ele foi impedido de torcer para o Fluminense. Mas o nosso caso é outro, né? Deixa eu contar um segredo para os irmãos. A coisa mais difícil é pregar em aniversário de pessoas. E eu descobri que você não tem 44 anos. Eles já foram embora, você não tem mais. Eu não sei quanto você vai ter lá na frente. Embora fazemos votos que você viva muito tempo. Mas quando você é chamado para 2 coisas, funeral e aniversário, você tem que falar bem do camarada. Você é obrigado a falar, você não tem como evitar. Quando estou lá na igreja, diante do esquife, lá eu olho, esquife é o defunto, tá? Eu olho para ele, eu tenho que falar coisas boas dele, porque a sogra, a esposa está ali, os filhos, você tem que falar coisa boa. E às vezes a gente fala, papai do céu, me perdoe aí, mas eu vou dar uma derrapada agora na minha vida cristã. Eu não vou falar coisas muito verdadeiras. E aniversário de pastor também é a mesma coisa. Mas deixa-me ser muito franco aos irmãos. Eu não tenho dificuldade nenhuma de pregar o que eu vou pregar aqui, em se tratando de você, Guilherme. É um homem com todos os defeitos, vocês já sabem que é São Paulino, mas é alguém sensível à graça que um dia o alcançou. É tão bom ser seu colega, seu amigo. E quando eu estava interinamente nesta igreja e surgiu a oportunidade de indicar um pastor para os irmãos, eu fiquei absolutamente tranquilo que eu estava investindo no melhor para vocês. Guilherme é um homem de Deus. E não falo isso porque nós estamos no seu aniversário. É porque tenho esse reconhecimento enorme por você. E
o texto que nós vamos abordar é o texto que o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado, o seu ministério, e corajosamente ele diz quem ele é. Coisa difícil para alguém defender o seu ministério e dizer o que ele é, o que ele tem sido. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Convido os irmãos, em reverência à palavra de Deus, que fiquemos em pé para a leitura da palavra. E quem não tem Bíblia pode sentar ao lado de um crente, que com certeza ele vai ter uma Bíblia, tá ok? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, quero te agradecer por esta oportunidade de prestar culto ao Senhor, nessa data tão importante na vida desta igreja, quando com muito carinho e amor homenageiam o seu pastor. Quero, Deus, que esta palavra primeiramente fale ao meu coração e ao coração de todos que estão aqui. Quero usar de absoluta sinceridade, ó Deus, de falar um pouco da vida do pastor Guilherme e o quanto ele representa para a igreja, para a denominação e em particular para mim como colega, irmão e amigo. Nos oriente, ó Pai, nesse momento. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Esse texto aqui, ele é bastante interessante, porque o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Tessalônica, e para surpresa de todos nós, o apóstolo Paulo não ficou mais que 3 semanas nessa igreja. Não mais que 3 semanas. Depois ele teve que sair por causa da perseguição dos judeus, mas ele tinha muita saudade da igreja. E ele mandou que Timóteo levasse uma carta, e aqui nós temos parte dessa carta que Paulo escreveu. Nós pastores temos alegrias, temos tristezas, e eu costumo dizer, pastor Guilherme, que nós pastores somos como uma laje de concreto exposta às intempéries da natureza. À noite, ela se contrai por causa do frio, e durante o dia o sol, ela dilata. E nesse processo de contração e dilatação, as trincas vão surgindo. Nós pastores somos uma laje exposta às intempéries da natureza. Mas se nós fizermos um balanço entre as grandes alegrias, as grandes bênçãos que recebemos de Deus e as frustrações, as alegrias sobrepujam. Sobrepujam pela nossa convicção de que estamos trabalhando para o Mestre. Temos as ovelhas boas e as ovelhas não tão boas. Ovelhas que berram um pouquinho desafinado, ovelhas que berram desafinadamente, ovelhas que custam caro, outras R$ 1,99. Temos ovelhas de todo tipo. Tem a ovelha Giló, amarga. Tem a ovelha pudim de leite, gostoso de ser saboreado. Temos ovelhas de todo tipo. Mas o pastor é um. E Deus nos deu a graça de pastorear os irmãos que não são as nossas ovelhas. São ovelhas do Supremo Pastor. E Deus, na sua infinita misericórdia, escolheu eu, Guilherme, pastor Geraldo,
Fernando e outros pastores que estão conosco, para pastorear vocês. Somos muitas vezes incompreendidos, muitas vezes também não compreendemos vocês, e debaixo da graça nós vamos nessa luta até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse texto vem a calhar para esse momento, porque preocupações temos com a liderança evangélica. Nós ouvimos que 32% da população evangélica do nosso Brasil 32% da população é considerada evangélica. O grande problema é que esses 32% não estão fazendo nenhuma diferença como devia fazer. E hoje nós lutamos como pastores pela concorrência. Não a concorrência numérica, não a concorrência de valores financeiros, mas a concorrência de colegas que mercadejam o evangelho e conseguem igrejas enormes, mas não com fidelidade a Deus. Nós vivemos em meio àqueles que exploram a ignorância do povo, enganando com falso evangelho. Vivemos dificuldades com donos de igreja, com politicagem. Nós vivemos toda sorte de problemas. Eu não sei se os irmãos poderiam, no milagre supremo divino, viver um dia como pastor, mas viver a realidade. Botar a cabeça no travesseiro e viver a realidade que um homem de Deus vive. Porque a pressão que nós recebemos, meus irmãos, ela não é psicológica, ela não é física, ela é espiritual. E não queiram sofrer esse tipo de pressão. Por isso que eu recomendo aos irmãos, ore muito pelo seu pastor. E o respeite, não porque ele é o senhor Guilherme, mas porque ele é o homem que Deus colocou na sua instituição, chamada igreja, no caso, Igreja Batista Betel. Paulo foi um apóstolo incompreendido. Aliás, um líder incompreendido é aquele líder que fala o que Deus mandou ele falar. Esse líder nem sempre ele vai ser compreendido. E o coração pecaminoso do homem, quando confrontado pelo pecado, ele reage. E às vezes ele reage negativamente. O pessoal de Atibaia sabe que eu sempre cito que o bom crente é o crente do dia seguinte. Já viu falar no crente do dia seguinte? Algum tempo atrás, havia propaganda de um uísque, não se escandalizem, na televisão. E dizia o seguinte: o bom uísque se conhece no dia seguinte. Eu nunca conheci esse uísque, nem tampouco esse uísque me conheceu. Mas a dedução que eu tirei é que quem tomava aquele uísque no dia seguinte não tinha enxaqueca, não tinha vômito, não tinha dor de cabeça, porque o uísque era bom demais, diziam eles. Aí eu peguei aquela frase e falei, e o crente do dia seguinte? O crente do dia seguinte é aquele que senta aqui, ouve a mensagem do pastor Guilherme, e a mensagem bate em cheio em você. E a sua primeira reação, que falaram de mim para o pastor Guilherme? E essa reação pode ser tão complicada que a pessoa chega a sair da igreja. Esse não é o crente do dia seguinte. É aquele que não resiste à mínima provação. É aquele que o pastor prega, ele fala, isso aqui é para mim. Tem aqueles que dizem, pastor, que grande mensagem, pena que tais pessoas não estavam aqui para ouvir a mensagem. Dá vontade de falar, é para você, rapaz. Isso é para você. O coração pecaminoso se estriba no seu próprio entendimento, como a palavra de Deus diz. E nós ministramos esses corações pecaminosos. E o mais grave é que também ministramos um coração pecaminoso que está aqui dentro de nós. E é essa luta. E a oposição a um líder cresce à medida que cresce a sua convicção de jamais abrir mão da verdade. Foi o nosso tema, né, Nivaldo? No meu momento de clausura aqui. Estou desde as 5h30 preso aqui. Isso não se faz.
Sempre me senti um cara liberto, mas me prenderam. Levava para uma sala. Não, aquele está te vendo, leva para outra. Meus irmãos, eu nunca passei esse vexame na vida. Mas eu confesso, e eu creio que o pastor Guilherme também, que prefiro ser perseguido pela seriedade e fidelidade ao ministério dado por Deus, à tranquilidade de um ministério que não incomoda o inimigo. A nossa tarefa é edificar a igreja para que ela tenha cada vez mais crentes do dia seguinte. Esse é bom. Paulo teve que construir sua mensagem numa sociedade liberal em que aquilo que você achava ser verdade poderia ser contestada. Irmãos, imaginam o evangelho chegando em Tessalônica, onde eles não tinham o mínimo critério moral, podia-se fazer tudo o que o homem gostaria de fazer pelo seu pecado, e Paulo chega lá com o evangelho e breca. Não. Agora é diferente. Os irmãos podem imaginar a oposição que Paulo sentiu. A tarefa de Paulo era construir em vidas tão arraigadas as suas próprias ideias, que só poderia ter algum sucesso debaixo da orientação e direção do Espírito Santo. E hoje não é diferente, meus queridos irmãos. O Evangelho vem ao longo do tempo solapado em sua teologia e eclesiologia exatamente por desvios da verdade revelada ao apego e a costumes da tradição. Eu sou um pouco mais velho que o Guilherme, já fiz 70 anos, embora não pareça, os irmãos estão encantados com isso. Mas eu venho de um tempo de tradição batista. E, meus irmãos, é um problema sério a tradição batista. Você é mais jovem, já pegou o bonde um pouquinho mais andando. E às vezes, quando você quer fazer uma mudança, você é incompreendido, porque aquela tradição não bate com aquilo que diz a palavra de Deus. E fica difícil, meus irmãos. Como colocar na cabeça das pessoas? Certa feita, visitando uma igreja em Brasília, um amigo meu daquela igreja estava mostrando o templo, então entramos lá e começamos a bater papo. De repente saiu um mancebo de Dias, lá de um canto. Eu olhei, onde eu estou? Cale-se diante de todos no templo do Senhor. Falei, bagunçou minha teologia, porque o templo do Senhor sou eu, é Ele, isso aqui é prédio. Aquela teologia me lembrou que o véu ainda não tinha sido rasgado ali. Eu fiquei assustado. Como lutar com essa tradição? Eu venho de uma geração, meus irmãos, que eu não tenho dificuldade nenhuma de afirmar que muitos saíam da igreja no domingo, deixava Deus trancado lá no santuário e ia embora. E a semana era aquele desastre. Mas à noite, no domingo seguinte, voltava, colocava a roupa de ver Deus e ali se encontrava com Deus, que ficou trancado a semana toda no santuário dos homens. É tradição. Eu imagino na sua idade o que você sofreu. Eu sofri menos, porque vivi essa realidade já há muito tempo. Mas eu quero conversar com os irmãos agora, como Paulo, obreiro fiel, respondeu à oposição. Todos nós temos oposição. Todos vocês, em algum momento, você vai ser oposição ao pastor, porque você não vai concordar muito com aquilo que ele está falando, e vai até questionar princípios da palavra de Deus, porque essa é a nossa tendência. Todos nós, em algum momento, vamos ser oposição. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fez, ele respondendo à convicção, à oposição, ele falou sobre a sua convicção de chamada. Vocês olham para o pastor Guilherme, tem certeza que ele é chamado? A mãe e o pai vai dizer, vocês duvidam? Quem são vocês para duvidar? Mas, de certa forma, o chamado é algo subjetivo.
Ele fala que é chamado, eu tenho que acreditar, porque ele está dizendo que é chamado. O apóstolo Paulo, aí no versículo 4, na primeira parte, olha o que ele fala. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Sabe o que significa isso? Convicção de chamado. Eu tenho plena convicção que eu sou aprovado por Deus para cuidar de um rebanho lá em Atibaia. Tenho plena convicção que o pastor Guilherme é um homem aprovado por Deus para pastorear a igreja Betel. Isto é convicção de chamado. Pelo contrário, fomos aprovados por Deus. Meus irmãos, esta é uma declaração extremamente corajosa, porque não está escrito em nenhum lugar que nós somos aprovados. Mas o nosso viver vai mostrar. Certa feita, um aluno de teologia me entrevistando por um trabalho lá na faculdade, ele perguntou o seguinte: qual é a maior evidência do seu chamado? Eu falei, a maior evidência é a minha plena convicção. Sim, mas isso aí não dá para ver. Eu quero que o senhor me fale algo palpável. Eu falei, algo palpável. Em primeiro lugar, minha família. E quando Deus tocou, quanto ao meu chamado, a família inteira, yes. Não, eles falaram sim, porque eles eram paranaenses lá, não fala yes. Sim. Mas eu tenho uma evidência ainda maior, pastor Guilherme. Maior evidência do nosso chamado em termos visíveis é a igreja. A igreja é a voz de Deus. É claro que às vezes acontecem momentos em que Deus fala, acabou seu ministério aí, vai para outro lugar. Isso pode acontecer. Mas a evidência de chamado é vista na igreja local. Em que as ovelhas vão dizer, eu posso não concordar muito com esse novo bigode dele. Que aliás está aparentando muito mais idade. Nívia, tira esse bigode dele. Tá. Vocês podem até duvidar de algumas posições, não concordar com algumas posições do pastor Guilherme, mas eu duvido que vocês questionem o chamado desse homem de Deus. O apóstolo Paulo fala, eu fui aprovado por Deus. É inquestionável o meu ministério. Em segundo lugar, ele se defendeu com a oposição com seu caráter. Olha o versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Isto é caráter. O traço do caráter de um pastor está aqui bem definido, meus queridos irmãos. Engano, impureza e dolo, e também é engano. Nós, pastores, precisamos nos colocar diante das ovelhas como homens irrepreensíveis. Agora é uma palavra que assusta as ovelhas. Irrepreensível não é aquele que nunca erra, não. Irrepreensível é aquele sensível ao erro. Erra, mas acerta. O caráter de um pastor é definitivo para o seu ministério de confiança das ovelhas e de alegria para o próprio Deus. Uma das coisas que mais dói no meu coração não é quando eu ouço que pastor, nossos colegas morreram. Eu já estou naquela fila, porque depois de 70 anos é hora extra, segundo o Salmo. Então eu vou começar a ouvir de colegas que estão morrendo. Eu fico feliz, porque é mais gente me esperando lá no céu para dar as boas-vindas. Bem-vindo, pastor Mendes. Aliás, se vocês estiverem dando boas-vindas para mim quando eu partir, eu ficaria muito feliz com vocês lá. Mas, meus irmãos, o que dói no coração é quando chega a notícia, sabe de tal colega? Adulterou. Está fora do ministério. Acabou com a família. E isso acaba questionando o caráter de todos nós pastores. E como é triste isto. E o apóstolo Paulo se coloca como exemplo de um caráter a toda prova diante da igreja. E ele responde à oposição, lá no versículo 4, na parte B,
obediência a Deus. Olha o que ele diz na parte B. A ponto de Deus nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos aos homens, mas sim a Deus. Meus irmãos, o nosso compromisso com o pastor não é com as ovelhas. Não é com as ovelhas. Nosso compromisso é com Deus. Ovelha é consequência. Ai do Guilherme, ai do pastor Mendes, se não pastorearmos a igreja com obediência a Deus e tão somente a Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo respondeu. Eu estou respondendo essa oposição porque eu optei por pregar tão somente aquilo que Deus mandou pregar. Cada um de nós tem o seu personagem preferido na Bíblia. Eu acho que eu gosto demais de Jeremias. O que aquele homem sofreu não tem nada a ver com minha preferência futebolística, não, de jeito nenhum. O que Jeremias sofreu, meus irmãos? Ele fez um ministério que praticamente não teve resultado nenhum positivo. Mas o resultado maior positivo de Jeremias é que ele nunca deixou de falar aquilo que Deus mandou ele falar. Como consequência, ele foi preso, foi até impedido de se casar. Veja se pode. Seria a bênção de não ter uma sogra também, tem um lado bom também. Ele foi impedido de se casar. Mas Jeremias obedeceu a Deus e ele chega a um ponto de desespero que ele diz: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que minha mãe deixou eu nascer? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que aquele emissário foi avisar que eu nasci? Até o emissário que não tinha nada rodou. Inconformado. Mas, meus irmãos, Jeremias é fantástico. Em momento algum ele deixou de falar aquilo que Deus mandou ele falar. Os irmãos não se assustem. Não sei se acontece com o pastor Guilherme, eu creio que sim. Mas conforme o seu posicionamento dentro das nossas igrejas, questiona-se em determinadas igrejas se deve convidar você para pregar. Eu acho que eu já preguei em algumas igrejas que eles jamais vão me chamar de novo. Mas Deus mandou falar, eu falei. E acabou. Não vou trazer nenhum exemplo para os irmãos, porque é perigoso. Ele defende o seu ministério ante a oposição, dizendo: eu obedeço a Deus. E no versículo 2, aí se identifica mais com o corintiano, né? Que é a persistência. Olha o que diz o versículo 2. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, que é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Isso significa tenacidade, persistência, coragem. E quem conhece a vida do seu pastor, nós sabemos de um episódio na vida dele, que ele sofreu, mas continua sendo pastor. Não desistiu. Essa persistência, meus irmãos, como é importante no nosso ministério. Os irmãos sabiam que passa pela cabeça de vez em quando do Guilherme dele desistir do ministério? Ele não falou isso para mim, mas passa. Passa na minha. Senhor, vale a pena. Olha aquela ovelha, Senhor. Aí você chega terça-feira no escritório, a secretária passa a agenda, você olha, 15 horas, irmão Giló. 16 horas, irmão Espinafre. E você tem que atender. Senhor, não dá para passar de mim esse cálice. Nós temos esse momento de crise, mas temos que persistir, meus irmãos. Porque Deus nos dá a graça de ver transformações fantásticas em vidas de pessoas. Certa feita uma ovelha chegou: pastor, o senhor não tem ideia. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu odiava o Senhor. O Senhor era intragável para mim. E essa pessoa não era convertida. Porque eu ficava louca da vida. Esse homem fala tudo contra mim.
Eu estava pregando a palavra. E a palavra, ela bate duro, não tem como. Depois de convertida, aquele jiló se transformou num pudim de leite. Aquela crente limão se transformou numa limonada gostosa. Mudou tudo. Às vezes nós queremos desistir. Mas temos que ser persistentes, né, Guilherme? Quantas vezes? Se o meu travesseiro pudesse contar para vocês tudo que eu falo para ele, aí depois eu acabo dormindo, não sei se ele grava tudo depois. Mas o travesseiro lá em casa é interessante, meu. Eu boto a cabeça no travesseiro e começo a passar aquele filme. Falo, Senhor, aquela ovelha lá, por que o Senhor não leva? Sim. Por que o Senhor não leva, pastor? Não muda. E está com 90 anos já, pastor. Já viveu demais. Mas está lá firme. Aí Deus responde mais ou menos assim, enquanto você não aprender, eu não levo ele. E a gente tem que sustentar. Vai chegar a 120 anos. Mas o importante é a nossa persistência. Nós temos que amá-los. Não tem como ser diferente. Porque vocês nos amam com todos os nossos defeitos. Em último lugar aqui, o texto ele vai responder ante a oposição, no versículo 1, com o trabalho produtivo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. O Guilherme não sabe, mas constantemente, Guilherme, eu estou perguntando para as suas ovelhas como você vai. Constante, encontra uma ovelha e fala, Guilherme, está jóia? Está jóia. Ninguém até agora falou mal de você. Nem nenhum corintiano que eu encontrei falou mal de você. Mas sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo que você tem feito um ministério produtivo nesta igreja. E eu tenho algumas ex-ovelhas desta igreja, e até ex-ovelha sua, tem um casal ali, do tempo lá de Guarulhos. E de vez em quando eu pergunto para algumas ex-ovelhas, Toninho, Nadir, eu falo, escuta, como é que está Betel? A resposta dele, a igreja está feliz com o pastor Guilherme. Isso me indica que ele tem feito um trabalho produtivo em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os resultados são visíveis, não só numericamente, mas na maturidade da igreja, alimentada pela palavra de Deus. Querido pastor Guilherme, esta mensagem, comparando o apóstolo Paulo com você, nessa luta que ele teve de perseguição, ele foi tantas vezes questionado, o apóstolo Paulo, questionaram o ministério dele, a forma como ele agia, mas ele não desistiu, ele foi até o fim. E nós não podemos desistir, porque nós trabalhamos para o Rei, trabalhamos para o Eterno, e nenhuma dificuldade dessa vida pode nos tirar desse chamado específico do nosso grande e eterno Deus. Paulo sofreu demais, meus queridos irmãos, foi açoitado, mas ele aproveitou bem as oportunidades. Paulo era fantástico. Botaram na prisão, ele fez um dueto lá com Silas. E impactou todo mundo o dueto. Imagina nós dois cantando na prisão. Mas não cai sequer a chave. Sofreu esse homem de Deus, mas foi até o fim com absoluta persistência. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer a você, Guilherme, que eu vejo em você um homem chamado, um homem de caráter, um homem obediente a Deus, persistente e de trabalho produtivo. Que Deus continue com você assim. E meu coração é muito sincero quanto você. Você sabe que eu sou um admirador de você, da sua família. E eu quero dizer aos irmãos que quando eu recebo o convite, eu cancelo tudo. Que eu quero estar aqui com essa querida igreja que Deus me deu o privilégio de pastorear durante 9 meses. E numa situação que Deus derramou tanta sabedoria
na vida da igreja e na nossa vida. Foi uma grande experiência. E o fato de ser um pequeno instrumento de Deus e trazer você para cá, me deixa um pouco orgulhoso. Então eu recomendo às ovelhas aí que me abracem e digam muito obrigado, tá? Que Deus abençoe você, Guilherme, e parabéns à igreja por ter esse pastor e estar avançando em grandes conquistas para a glória do nosso grande e eterno Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Há vários irmãos que estão aqui presentes nessa noite, pastor Guilherme, que vieram alguns de longe para poder estar compartilhando conosco esse momento também muito especial. Eu quero convidar você que está nos visitando nessa noite, que fique de pé só para identificarmos a todos, aos familiares também. Tem ali um pessoal ali atrás, obrigado aqui, Deus que abençoe. Deus abençoe os amados irmãos. É muito bom tê-los aqui. Obrigado. Nós agora iremos ouvir uma inspiração musical com o trio, dando sequência a esse culto de louvor ao nosso Deus nesse momento. Bem, irmãos, hoje para a nossa família, né, é um motivo de muita alegria, claro. Eu agradeço imensamente as pessoas que eu convidei, vieram. Deus seja louvado, Maristela, Vinícius, Flavinha. Faltou só o Vinicinho e a esposa e o filhinho, né? Fala para eles que eles fizeram falta. Também o tio Geraldo e a tia Maria. Tia Vera, o Cláudio que está lá em cima. Obrigada, Rose, Gerson, Toninho, muita gente, meus sogros, obviamente, mas acho que as pessoas mais importantes, né, são os crentes em Cristo Jesus e são aquelas pessoas que fazem parte da nossa Igreja Batista Betel. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É duro, né, falar. Eu prometi que eu não ia chorar. Pastor Mendes e Cida, eu não tenho palavras. O bom é isso. Eu não tenho compromisso com teologia nem com retórica. Então eu posso falar, não tenho palavras para agradecer a Deus a amizade, a vida, a diferença que vocês fazem nas nossas vidas. Pastor Fernando, o senhor é uma pessoa maravilhosa, juntamente com a Sônia e com as crianças. Pastor Gerson, que para mim, a Maria Rita, nós amamos muito vocês e agradecemos muito a Deus a vida de vocês. O Rubens e a Tati, que não está aqui. Cadê o Nivaldo, a Marli? Gente querida demais, né? Eu quero agradecer a todos mesmo, as pessoas que eu pedi que estão aqui. E assim, eu acho que é sempre bom a gente ter surpresa na vida, né? O Guilherme não sabia daquele vídeo e nós trouxemos. Ele também não sabe, mas ele vai cantar com a gente, ele vai cantar com o trio. Eu, assim, sorrateiramente falei, ouça essa melodia, olha que música bonita, vamos cantar. Aí ele falou assim, mas eu vou cantar com vocês. Eu falei, não, mas isso é muito mais para frente. Você está vendo que a letra é de evangelismo, não tem nada a ver, vamos. E Guilherme, eu convido você para vir cantar com o trio. Ele também não sabia que ele ia cantar, mas foi uma sugestão da Suzy e da Nátia. Eu agradeço imensamente, claro, pela vida dos meus filhos. Eu sempre digo que é o Guilherme, Guilherminho e Guilhermina, né? Todo mundo foi feito na mesma forma, mas eu agradeço muito a Deus a vida dos meus filhos, viu? Vocês são presentes de Deus para nós. Então, vamos cantar. Tá, Guilherme? Você vai cantar. Então, assim, como é com playback, né? Você se esforce, dê o seu melhor. Que nós vamos cantar aqui também. Luiz, tudo certo aí, querida? Então vamos lá, eu te ajudo, tá? Mas vamos lá. Essa é a canção que é a mensagem do Evangelho. Que eu quero mesmo, tenho
certeza que o pastor Mendes e o Guilherme querem é que vocês proclamem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pelas ruas vejo então em seus olhos aflição, muita gente sem amor e sem direção, vão seguindo em grande dor, sempre em temor, num clamor que só Jesus ouve com amor. Sem Jesus estão, sem Jesus estão, para tantos sonhos vãos, Cristo é a solução. Sem Jesus estão, sem Jesus estão, devemos relembrar, sem Jesus estão. Chamados por Jesus para sermos sua luz e nos buscará levar um pouco mais do nosso amor, se mostrarmos cuidar, poderão notar que o caminho é Jesus, temos de falar. Sem Jesus estão, sem Jesus estão, para tantos sonhos vãos, Cristo é a solução. Sem Jesus estão, sem Jesus estão, devemos relembrar e nossas vidas dar, pois sem Jesus estão, sem Jesus resume, né, tudo que eu vejo os pastores pregando, pastores de Deus. E eu vou chamar o pastor Mendes aqui, vou chamar o pastor Gerson, o pastor Fernando. E temos mais algum pastor aqui presente? Pastor Geraldo, tio. É que eu não chamo só de pastor, não chamo só de tio. Então, o pastor Geraldo, que venho aqui, eu vou convidar uma pessoa para orar pela vida. Só uma palavra, minha esposa pediu, por favor, não cante.
Eu vou convidar uma pessoa para orar pela vida de todos vocês, que é a minha mãe, pastor. A minha mãe perdeu o seu esposo, pastor, 50 anos de ministério. E como filha de pastor, né, eu vi que minha mãe foi bênção na vida do meu pai. Eu tenho um irmão também que é pastor. E eu vou pedir então que a minha mãe venha até aqui, venha orar por esses pastores, homens de Deus. Eu acho que hoje é um dia de gratidão pela vida de todos os pastores da nossa igreja, não só pela vida do pastor Guilherme. Vem, mãe. Cuidado com a escada. É a sogra, pastor. Oremos, meus irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês aqui. Eu tenho a minha família, que é a família de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós te amamos. Nós somos fraquinhos, mas esse amor nós dedicamos a ti. Ó Deus, nós te adoramos pela vida dos teus servos. Sabemos, Senhor, que não é fácil ser pastor, porque tu passaste por isso também. Tu és o sumo pastor, e tu também, Senhor, sofreste tanto neste mundo, por amor a nós, míseras criaturas, pecadoras. Ó Deus, muito obrigada. Te pedimos, Senhor Deus, que tu estendas as tuas mãos aqui sobre esses pastores. Aliás, eu te agradeço porque tu já estendeste as tuas mãos sobre eles. Por isso eles estão aqui. Te serviram a vida inteira e vão continuar te servindo. Porque é a tua vontade. É a tua vontade que eles querem fazer, Senhor. Tu pedes tão pouco de nós, Senhor, apenas fé. E nós colocamos a nossa fé em tuas mãos. Nós te louvamos por aquele menino que cantou aqui na frente. Eu tenho um chamado. E eles aqui também têm um chamado. Obrigada, Senhor, por essas vidas, a vida do teu servo, pastor Guilherme, que tem sido uma bênção também na minha vida, mesmo sendo sogra. Ele tem sido uma bênção na minha vida, na vida do meu filho, pastor Guilherme Irlande, na vida da minha filha Nívia, do meu neto Júnior e também da minha netinha Maria Laura, e de todo o teu povo escolhido que ele conhece. Ó Deus, e também na vida desses teus servos aqui, que eu não sei o nome de todos eles, mas também tu não precisas que falemos o nome, porque tu já sabes o nosso nome. Sabe por quê, Senhor? Nós sabemos que os nossos nomes já estão escritos no livro da vida. Estão escritos nas tuas mãos, foi escrita lá no Calvário. Quando tu derramaste o teu sangue, foi escrito o nome de cada servo teu aqui, para ter uma chamada especial, porque chamados, toda esta igreja foi chamada para testemunhar, para falar do teu amor, para viver o teu amor, para estar sempre contigo, Senhor, porque é maravilhoso estarmos em comunhão contigo. Tu sabes, Senhor, como nós temos pedido, que tu continue conosco. Nós não podemos pedir para tu estares conosco, porque tua promessa foi feita, que tu estarias conosco todos os dias até os confins da terra, Senhor. Mas nós te agradecemos, porque tu tens estado conosco. Continue com os teus servos, com teu servo, pastor Guilherme. Oh Deus,
continue usando o teu servo para honrar e glorificar o teu nome. Assim como toda a sua família. E esta família aqui, que é a tua igreja. Ó Deus, como é bom, Senhor, ter essa gente como nossa família. Carne da nossa carne espiritual, Senhor. Porque vale mais um amigo, um irmão perto do que um amigo longe. Ó Deus, sabemos que Tu sempre estás conosco. E nós Te louvamos por isto. Aqui é a minha igreja. Porque nós somos irmãos, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos por cada pessoa aqui, Senhor. Até aqueles que não se entregaram a Ti ainda. Mas farão, nós temos certeza. Porque Tu disseste que tudo que pedimos a Ti, Tu responderias. E nós estamos Te pedindo almas. Se aqui tem alguém que não é crente, não Te aceitou ainda, que aceite hoje, agora, antes que seja tarde. Porque tarde é depois que partirmos deste mundo. Ó Deus, continue conosco, abençoando os Teus servos, as Tuas servas todas, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos pela vida do Teu servo, pastor Guilherme, e por cada vida aqui presente. O pastor que pregou, entregou a Tua mensagem, esse que está aqui do meu lado, Tu sabes o nome dele, eu não sei, mas Tu sabes, Senhor. No nome glorioso de Jesus Cristo, nós Te agradecemos e continuamos a Te louvar. Em nome de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Agora, a palavra acho que está com o pastor Guilherme. Em março eu voltei ao meu cardiologista, ele disse que não precisaria mais tomar remédio de pressão. Obviamente, ele não sabia nada disso, senão teria pedido para eu continuar. Mas eu agradeço o carinho dos irmãos e toda a simpatia, amor que os irmãos têm por mim, para com minha família. Agradeço os que vieram mais de longe e passaram esse momento aqui conosco. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Essa semana eu ouvi um testemunho muito bonito. O pastor Mendes estava falando aqui no início, né? Que a gente fala bem das pessoas no aniversário e no velório. Essa semana eu e Nívia fomos à casa de uma família enlutada, a casa do Cláudio Neri. A mãe do Cláudio faleceu jovem ainda, com 60 e poucos anos. E o pastor Valdomiro disse o seguinte, ele falava das lutas e tudo mais, mas uma frase muito interessante, ele falou, nem sabia do impacto que aquela frase faria para mim, que ele disse assim, e a Nívia também prestou atenção, ele falou, olha pastor, nós passamos por muitas lutas, a minha esposa, eu, passamos por isso ou por aquilo, mas nós nunca nem desistimos e nem ficamos tristes com o ministério. A gente não ficou doente por causa do ministério. E eu ouvi aquilo e fiquei imaginando que, de fato, o ministério faz bem para as pessoas que são chamadas. E eu ouvi aquele pastor que ia sepultar sua esposa, dizendo que o ministério não fez mal, o ministério fez bem. E é isso que eu digo para os irmãos. Na minha vida, o ministério faz bem. O que o pastor Mendes compartilhou aqui são verdades. Hoje pela manhã nós falamos sobre diferenças, sobre pessoas diferentes. E na igreja nós temos muitas pessoas diferentes. Todos nós somos diferentes. Mas nós, ministrando em nome de Jesus,
nós até chegamos a nos alegrar com as diferenças, em poder saber que estamos fazendo um pouquinho por uma causa enorme, que é a causa do Evangelho de Jesus. Então eu louvo a Deus por Ele ter me dado o privilégio de ser pastor. Falando aos pastores de Minas agora, há uma semana atrás, eu dizia para eles o seguinte: olha, se nós não fôssemos pastores, nós poderíamos ser profissionais muito bem-sucedidos, porque o ministério para nós não é uma fuga. Nós não estamos no ministério porque não poderíamos fazer outra coisa. Nós poderíamos, mas o Senhor Jesus nos chamou para sermos homens dele, pregando a palavra e ministrando. Então é por isso que o ministério faz bem. Tem suas lutas, tem suas dificuldades, mas eu nunca me arrependi de ter ouvido e atendido o chamado que o pastor Mendes compartilhou com a gente hoje à noite. Também já falei aqui algumas vezes, eu acho mesmo, pastor Mendes e os demais pastores e irmãos, que nós viveremos momentos muito difíceis, até aqui no Brasil. Eu acho que daqui a alguns anos nós teremos que fazer opções muito difíceis. E talvez, em obediência a Deus, alguns de nós vão parar até na cadeia, por obediência a Deus. Mas nós iremos, porque o nosso compromisso é com Deus. Se não precisar ir para a cadeia, melhor. Mas se precisar, é lá que os irmãos acharão homens, com pastor Mendes, pastor Geraldo, eu, pastor Fernando, pastor Gerson e tantos outros. Talvez vocês não nos achem na lista dos homens mais ricos do mundo, mas na lista dos homens comprometidos com Deus, aí eu acho que vocês vão nos achar, porque é esse o propósito, nós servirmos a Deus com toda a dignidade possível do ministério. E eu agradeço pela esposa Nívia, depois a gente conversa em casa desse negócio aqui da música, não é assim? Porque você sabe que uma maneira de você convencer alguém fácil é chamando na frente de todos vocês. É facinho. Eu obedeço rapidinho, não tem problema não. Mas depois a gente conversa lá em casa, né, amor? Tô brincando, bem, obrigado. A Nívia, ontem eu ensaiei essa música sem saber. Ela falando, canta de novo, canta mais uma vez. Eu lá ensaiando, igual um bobinho. Nem imaginava que ia cantar hoje, ensaiei. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Nívia? Pelo Guilherme Júnior, pela Laurinha e por vocês, irmãos queridos, pelo Fernando, amigão, companheirão, pastor Gerson também, o Rubens, que está de férias. Que Deus abençoe sobremaneira cada um de vocês. E como pastor Mendes leu na palavra do Senhor, nós obedecemos a Deus. Nós obedecemos, nós aqui. A questão não é obedecer a um homem, seja Guilherme, seja Mendes, seja Fernando. Nós obedecemos a Deus. E enquanto homens de Deus pregarem a palavra de Deus, então indiretamente vocês estarão obedecendo esses homens, porque eles estão falando em nome de Deus. Se não pregarem em nome de Deus, então nem devem ser obedecidos. Porque a nossa pregação, ela tem como base a palavra de Deus e o Deus vivo que se manifesta pela palavra e pela ação do seu Espírito Santo. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom, queridos? Amo vocês demais e desejo que Deus os abençoe muito, muito mesmo. Sim, Nívia. A Nívia está dizendo, tem bolo, tem bolo. Diet ainda, para manter a forma. Tem diet? Não tem. Hoje está liberado, nada de dieta hoje. Vamos ficar em pé, vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito, porque o Senhor é o dono dessa igreja.
Essa igreja que não foi originada na cabeça de um homem, mas foi originada no teu coração. Cremos, Pai, firmemente que a Igreja Betel, a Piba e tantas outras igrejas que pregam a tua palavra e a obedecem, são igrejas que estavam nos teus planos. E nós agradecemos, Pai, por podermos chamar-te assim, de nosso Pai, mas também de podermos chamar-te de nosso Senhor, nosso dono. Pai, nós estamos aqui todos com nosso coração cheio de alegria por podermos pertencer a um povo especial, que é chamado de povo exclusivo do Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor, de dar o nosso tempo, de dar o nosso talento, de dar nossa inteligência, de dar até nossa saúde em prol da tua causa, que é, sem sombra de dúvida, a mais importante que há em toda a terra. Nós te agradecemos, Pai, porque nesse tempo, no ano de 2014, o Senhor está nos dando essa chance, esse privilégio, essa bênção de podermos pregar o Evangelho, de podermos ministrar a vidas, participando do crescimento espiritual, da edificação. Muito obrigado, Senhor, porque como igreja tua, nós podemos também nos alegrar com a esperança que temos em Cristo Jesus. A esperança de que, quando fecharmos os nossos olhos para esse tempo, nós estaremos juntos com outros tantos servos teus, aí na eternidade. Homens que também te serviram, mulheres que também foram fiéis a ti. Pai, que bênção é participar dessa realidade maravilhosa, chamada de reino de Deus, chamada de igreja de Jesus. E Pai, queremos agradecer-te também pelos servos que o Senhor tem levantado para serem pregadores, pastores, líderes do teu povo aqui na terra. Como o pastor Mendes bem disse, são ovelhas do Senhor, pertencem ao Senhor, mas o Senhor deu a homens falhos, tão humanos quanto quaisquer outros, homens como eu, como Fernando, como Gerson, como Mendes, como Geraldo e tantos outros, homens que apesar das suas limitações, têm sido usados pelo Senhor. E nós reconhecemos, Pai, que toda honra e glória te pertencem, porque o Senhor é quem dá poder para homens como nós. É o Senhor quem usa homens como eu e como tantos outros. E Pai, nós te agradecemos por isso, porque mesmo sem merecer, o Senhor tem usado nossas vidas. E Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe abundantemente cada um desses irmãos queridos que fazem parte aqui da Igreja Betel, também aqueles irmãos tão amados que fazem parte de outras igrejas, algumas das quais tive o privilégio de pastorear. Agradeço também pela vida desses irmãos e peço em nome de Jesus que as mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre eles. Cada um tem suas necessidades e o Senhor bem as conhece. E o que eu peço, Pai, é que o Senhor cuide de cada um e que no teu cuidado eles possam testemunhar do teu amor, da graça do teu Filho Jesus
e dos propósitos espirituais que tens para com cada um de nós, no cumprimento de uma grande obra, da qual nós fazemos parte, e que culminará no retorno do Senhor Jesus, que levará consigo sua igreja. E nós, pela fé, declaramos que, se estivermos vivos, nós subiremos com o Senhor Jesus. Mas se já estivermos contigo na eternidade, nós receberemos aqueles irmãos lá de Atibaia, aqui de São Paulo, lá de Guarulhos e de todos os lugares aonde, sendo pregada a tua palavra, ela deu fruto de salvação. Te agradeço, Pai, por esse ano a mais de vida que o Senhor me deu. Te agradeço pela minha família e te louvo pela minha esposa, pelos meus filhos. Te agradeço por ter meus pais vivos, por ter minha sogra, por ter tantos familiares queridos. E te agradeço, Pai, por esses irmãos que colocaste em minha vida através dessa igreja local. E agora peço que o teu grande amor, que a graça do teu Filho Jesus e que o poder do teu Espírito sejam derramados sobre nós, para que continuemos com fidelidade a obra que nos confiaste. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você pode se sentar. Que Deus te abençoe. Eu vou convidar os pastores queridos que vieram aqui à frente, que a gente saia juntos. E aí nós vamos lá para a quadra e você está convidado a comer um pedaço, até 2 pedaços de bolo. Hoje está valendo, você pode comer. Deus abençoe muito vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido.